seu rádio. Estamos de volta com o programa Amigos da Cultura. Estamos de volta, 14 horas e 2 minutos, 23 graus e 8 décimos a temperatura. Voltamos com as principais informações do dia no cenário nacional, dia marcado por protestos, Igor Kramer. É verdade, olha só, hoje, na verdade, estão marcados para essa quinta-feira protestos em todo o Brasil, em apoio à presidente Dilma Rousseff e também ao Partido dos Trabalhadores. Aconteceu já em alguns estados pelo país, mas agora à tarde, Ricardinho, lá em São Paulo, às 17 horas, 5 horas da tarde, está marcado aí o movimento, espera levar 50 mil pessoas às ruas. CUT, MTST, a UNE, fecharam aí até agora, segundo os próprios organizadores, cerca de 350 ônibus para o transporte dos manifestantes até o Largo da Batata, local da concentração dessa manifestação. No Rio de Janeiro também, a manifestação está marcada para 5 horas da tarde, focada ali na Cinelândia. Na Cinelândia aconteceu às 11 horas da manhã, desculpa. Agora, às 5 horas da tarde, é da CUT. É um manifesto da CUT, também em apoio a Dilma Rousseff e ao Partido dos Trabalhadores. E em Minas Gerais, está marcado agora para as 4 horas da tarde, na Praça Afonso Arinos, no centro de Belo Horizonte. Esperam levar aí cerca de 15 mil pessoas para o ato, e a coordenação desse manifesto em Minas Gerais é do MST, ok? Eles disseram aí que vão levantar bandeiras com a frase "Fora Cunha" e "Fica Dilma Rousseff". Olha, então, das manifestações que eu pude perceber até o presente momento, assim, a maior, na parte da manhã, até agora, né? A maior manifestação foi em Curitiba. Estão falando aí em 5 mil pessoas que foram para esse protesto na capital do estado. Agora, me impressionou nas outras regiões, pouquíssimas pessoas, principalmente norte, nordeste, onde é um reduto conhecido e forte do PT. As manifestações não ganharam, não tiveram a expressão de força que talvez até mesmo o governo esperaria ter. Até o momento, só Curitiba, e aí é um outro fator interessante de se analisar, justamente aqui no estado do Paraná, onde o governo não tem, PT não tem tido votos muito expressivos, mas em Curitiba foi a maior manifestação até agora. Vamos ver agora no decorrer como é que ficará Minas Gerais, onde foi determinante para a vitória da presidente Dilma e a derrota do Aécio nas últimas eleições. O estado de São Paulo, que é sempre muito forte, onde estão as centrais sindicais com a sua força muito presentes, e o Rio de Janeiro. Agora, de se analisar, da gente começar a parar e pensar também como é que o governo está assimilando esses protestos no dia de hoje. E também é interessante ver como está descentralizado os protestos do dia de hoje, né? Foi meio que separado, pela manhã alguns protestos, agora pela tarde, e as organizações não são as mesmas, né? Em um é a CUT, no outro é a UNE, a União Nacional de Estudantes, e agora à tarde a gente pode perceber que a maioria dos manifestos é organizado pelo MST, né? E agora o que mais é esperado mesmo é em São Paulo, onde eles esperam aproximadamente 50 mil pessoas, mas em Minas Gerais, como você disse, ali é um ponto fraco do Aécio Neves e do PSDB, e estão esperando 15 mil pessoas. Agora vamos ver se chega nesse número, mas eu acho que no Rio de Janeiro e São Paulo é onde se deve se concentrar mais, devido às centrais sindicais ali que ficam justamente ali, principalmente a CUT e o MST. Caso é que os sindicatos estão fechando ônibus, né, para ajudar nesse deslocamento dos manifestantes, né? O que chama atenção, né, Ricardinho? Com certeza, sempre chama atenção. E além do apoio a Dilma Rousseff, esses manifestos focam diretamente o presidente da Câmara dos Deputados, o mais novo inimigo do governo e da presidente Dilma Rousseff, o deputado Eduardo Cunha. E ontem ele foi à mídia, à imprensa nacional, porque alguns deputados, não só da base do PT, mas também aliados do governo, pedem que ele renuncie, né? Porque tá para sair, até eu vou ter me informar mais, se você procurar ali, se saiu já denúncia contra ele, porque tá para sair no Ministério Público Federal. Tá para sair aqui ainda hoje para o Supremo a denúncia contra ele. Que é aquele pedido, o suposto pedido de propina em troca de navios, ali que ele pediu em troca de 2 navios e tudo mais ali. Navios sondas, né? Que ele fez uma propina ali na liberação desses 2 navios, segundo a própria denúncia. Dá para sair, não saiu ainda. Então, forçaram ele, pediram a ele a renúncia. Ontem ele foi à imprensa nacional, Ricardinho, e ele disse assim, olha só: vou ficar no exato lugar em que a casa me colocou, na presidência.
Aí perguntaram a ele o que ele sentia alguns deputados pedindo sua renúncia. Ele disse que respeita a democracia, que esses deputados podem pedir o que quiserem, mas da presidência ele não sai. Disse que está absolutamente tranquilo e sereno com relação a isso e até agora não foi notificado de nenhuma denúncia. Mas a oposição aguarda, hein, entre hoje e amanhã. Só para a gente esclarecer aqui para você, nosso ouvinte e a nossa ouvinte de todas as tardes, é o seguinte, na denúncia que o Janot vai enviar ao Supremo Tribunal Federal nas próximas horas, a Procuradoria-Geral da República não pedirá o afastamento de Eduardo Cunha, da presidência da Câmara. O jornal A Folha de São Paulo apurou que os investigadores não descartam requisitar que o PMDBista deixe a cadeira futuramente, mas não o farão no texto da denúncia, que será assinada por Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. O pedido de afastamento vinha sendo especulado, porque Janot já afirmou que Eduardo Cunha usou o cargo em benefício próprio. Em parecer enviado ao Supremo na semana passada, o Procurador-Geral da República sustentou que Cunha confundiu o público com o privado ao acionar a AGU, a Advocacia Geral da União, para tentar anular as provas recolhidas dentro da Câmara. E não só Eduardo Cunha, também deve chegar a denúncias aí concretas contra o ex-presidente Fernando Collor, suposto aí de receber propina de 26 milhões de reais, dinheiro que seria todo gasto em carros, né? Estava na sua garagem, segundo a denúncia. Deve entrar também esse registro e o ex-presidente aí deve responder, que até agora não foi notificado, só está sendo investigado. Cardinho, acabou. Deputados aprovaram em segunda discussão a redução da maioridade penal em crimes graves. Com 320 votos a favor e 152 contra, os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição, a chamada 171/93, que diminui a maioridade penal de 18 para 16 anos em alguns casos. A votação aconteceu na tarde de ontem, em segundo turno. De acordo com o texto aprovado, a maioridade penal será reduzida nos casos de crime hediondos, como estupro e latrocínio, e também para homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O texto aprovado é uma emenda apresentada pelos deputados Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, e André Moura, do PSC de Sergipe. Essa emenda, Ricardinho, exclui da proposta, inicialmente rejeitada pelo plenário, os crimes de tráfico de drogas, tortura, terrorismo, lesão corporal grave e roubo qualificado entre aqueles que justificariam a redução da maioridade. Pela emenda aprovada, os jovens de 16 e 17 anos deverão cumprir pena em estabelecimento separado dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e dos maiores de 18 anos de idade. Ao fazer 18 anos, são transferidos, então, para a penitenciária de maiores ali. Lembrando que em julho a proposta foi aprovada em primeiro turno, com voto favorável de 323 deputados a favor, né, e 150 contra. E agora aprovada em segundo com 3 votos a menos aí. A matéria será enviada ao Senado. Comemoraram muito quem era a favor aí, porque foi muita discussão durante as duas votações. E ainda vai gerar muita polêmica até a votação no Senado, você pode ter certeza. Agora vamos fazer um espelho do cenário internacional. Nos últimos dias, uma série de publicações estrangeiras se colocaram contra a abertura de um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, que enfrenta uma severa crise de reputação e governabilidade no país. Para as publicações, tirar a petista do poder sem argumento contundentes poderia colocar em risco a democracia nacional. E aí os gringos, aí, vários jornais, né, importantes como The New York Times, foram e repercutiram essa notícia de impeachment aí, sendo contrário, né, ao pedido de impeachment no Brasil. Repercussão internacional. Ricardo? Olha, vamos mudar um pouquinho, sair um pouco da seara. Tem mais alguma informação política? Vamos sair um pouquinho da seara política, que está bastante movimentada. Amanhã, com certeza, vai ser um dia para a gente discutir muito aqui a política, porque a gente vai ter aí um rescaldo, vamos dizer assim, dessas manifestações que estão sendo realizadas no dia de hoje em todo o país, pró-governo, né, contra o impeachment também da presidente Dilma. Importante a gente deixar bem claro. E vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Ontem, a Copa do Brasil, o jogo de ida, né, das oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos passeou por cima do Corinthians, que além de ter perdido o jogo e
visto a molecada do Santos voar e o Lucas Lima jogar muita bola, ainda perdeu o seu atacante, o Luciano, que realmente problema no joelho, rompimento, ligamento, e só volta em 2016, um jovem, estava despontando, 3 jogos, 5 gols, promessa do Corinthians, e o rapaz ontem acaba se machucando. Pro atleta é duro, é difícil. O joelho é triste, né, Ricardinho? Porque ainda mais quando rompe o ligamento, é só cirurgia. E depois vem fortalecer, recuperar, porque pelo que alguns amigos já fizeram, você rompeu o ligamento, você precisa tirar o nervo de outro lugar para colocar ali. Dói mais o outro lugar durante a recuperação do que o próprio joelho, mas a dor é eterna, né, Ricardo? É complicado, e aí a pessoa precisa também confiança, porque o joelho é um negócio bem Isso crítico. é verdade. Mas vamos falar do Santos, que é o principal. O Santos jogou muita bola, Igor Crane. Voou ontem em campo, né? Parecia não, só a molecada em campo atropelou o Corinthians. Eu não esperava, não vou mentir, eu não esperava. Eu esperava um jogo muito difícil, tanto para o Santos, tanto para o Corinthians, mas voou. O toque de bola do Santos ontem deixou o Corinthians na roda. O primeiro tempo eu vi, o segundo eu não vi, jogo muito tarde e tal, mas primeiro tempo o Corinthians praticamente não pegou na bola, só deu Santos. E eu gosto demais do futebol desse meio campo do Santos, que é o Lucas Lima. É um mega de um jogador, entendeu? E tem feito por onde. Mas a Copa do Brasil surpreende, né? O Santos está jogando essa bola tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil. Ontem em campo não parecia aquele Santos que jogava o Brasileiro. Eu vi os melhores momentos, parecia que não era aquela molecada jogando não, parecia gente grande mesmo, não tinha aquelas brincadeiras, aqueles toques de bola brincando, abriu, chutou pro gol, mas ontem o Corinthians entrou na roda, isso foi de fato, se perdeu em campo, a gente viu um Corinthians, tem o próximo jogo, vamos ter calma, né, o Corinthians pode levantar a cabeça. Mas é difícil, vai ter mas que tirar difícil, uma vantagem de dois gols o Corinthians, tá certo, vai jogar em Itaquera com a força da sua torcida, tem time, tem elenco, tem. Mas não é fácil tirar uma diferença de 2 gols contra um Santos assim. Mas nesse jogo de ida aí, no geral, a gente já percebe como que está sendo a Copa do Brasil e como vai ser, né, na próxima fase para quem passar. Só time voando. A gente vê o Santos, o Corinthians, o Grêmio, Palmeiras, que é um time que também assusta, né? Muito. Mas o Santos hoje é o destaque, não só na Copa do Brasil, na minha opinião, mas pro brasileiro. É um time que tá aí para levantar a taça, talvez. Coritiba perdeu em casa para o Grêmio 1-0, né? O Coritiba estava bastante desfalcado na noite de ontem, o Coritiba, e 1-0 também não é um resultado tão ruim. Se o Coxa faz 1-0 lá, briga de igual para igual. Acontece que o Grêmio está jogando muita bola, tem um time muito acertado. É muito difícil o Coritiba passar pelo Grêmio. De todos os placares que me surpreendeu, o Figueirense foi o mais, tá bom? Mas o Coxa também, porque eu esperava que o Grêmio metesse ali uns 3-0 no Coxa, e não é tirando só o time do Coxa, não, é pela bola que o Grêmio vai jogando e pelo desfalque do Curitiba no jogo de ontem, mas o jogo do Figueirense para mim foi o destaque aí da noite. Quem se salvou foi o Atlético Mineiro, né? O Figueirense estava vencendo por 1-0, finalzinho, praticamente o último minuto, o Leonardo Silva acertou uma cabeçada e fez o gol empatando o jogo, 1-1, Atlético Mineiro e Figueirense, lembrando que esse jogo foi lá em Minas Gerais. Então a vantagem aí é do Figueirense na volta, porque marcou um gol fora de casa. E não tem time pequeno mais agora na Copa do Brasil, não adianta ser bom, agora só fica os melhores mesmo, né? Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-1, Cleiton Xavier e o Benzemarques, chamaram ele de Benzemarques, 2-1 para o Palmeiras, o Palmeiras tem um time muito bom, está encaixado, faz a diferença no seu técnico. E o jogo da noite ontem, Flamengo e Vasco, e o seu Vasco venceu, e o estreante Jorge Henrique entrou e marcou um golaço. Não tá morto não, o jogador não tá morto não. Ontem ele chorou na entrevista que deu ao sair do campo. O presidente do Vasco entrou em campo junto com os jogadores, também deu uma entrevista. E ontem o time do Vasco realmente, aos 25 do segundo tempo, eu já mudei de canal, fui assistir outro jogo, vi o jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro, foi um jogaço aliás, hein? O Palmeiras saiu ganhando, depois sofreu ali um empate e tudo mais. Agora o Vasco ali eu já parei de assistir, porque ali eu já vi
que não tinha como o Flamengo ganhar. O Flamengo ontem totalmente perdido em campo. O capitão, quando foi expulso, o Wallace jogou a abraçadeira de capitão no chão, se arrependeu, voltou a buscar. Mas um placar aí, Ricardinho, que não me surpreende, tá? Eu esperava já um jogo desse do Vasco da Gama, até porque era isso ou era nada. Era isso ou era nada. Os jogadores aí, o Nenê, que chegou no Vasco, e o Jorginho mudaram a cara do time. O Nenê deu uma tranquilidade pro time. O Jorge Henrique, só me corrige, ele é volante, o Jorge Henrique? Não, o Jorge Henrique, ele joga porque em ele tá todos. em todos os lugares. Campo, ele é um meio atacante, ele corre demais. Corre demais, fez um golaço ontem, saiu o Pará marcando ele, olha que o Pará é rápido. Só é marrentinho, mas joga muito. Apanhou muito ontem, apanhou muito ontem. E ontem, como vascaíno, agora vem uma brincadeira, um pitaco meu, eu agradeci a Deus. Você acha que o vascaíno não ia perder uma oportunidade dessa? Ontem eu agradeci a Deus, falei até para ele, pelo Vasco não ter conseguido contratar o jogador Sheik. Na minha opinião, era um jogador bom, ótimo, mas ontem eu vi que o Sheik é muito fraquinho, ele cansa muito rápido. O Guerreiro ontem teve que jogar sozinho praticamente o segundo tempo inteiro. Mas não é o normal, eu sou fã, eu era fã dele depois dele fazer aquela brincadeira desnecessária pro Vasco da Gama, né? Que perguntaram para ele como quer jogar com o rival, e ele disse que se o Vasco fosse rival, isso é a maior piada do futebol para ele. Daí, então, ontem ele aprendeu que não é bem assim, né? Clássico é clássico, meu amigo. Ele tem que respeitar a camiseta. Agora, tem uma observação. O Dagoberto ontem no Vasco começou de reserva. Quando entrou no final do segundo tempo, pressionou muito, jogou muito. Eu acho que o Dagoberto tinha que ser titular. Mas o jogo da rodada, para mim, que me chamou a atenção foi do Figueirense. Mas eu assisti Palmeiras e Cruzeiro e que jogo. Palmeiras ontem sofreu também, hein? Sofreu. Foi difícil a vitória, né? O Cruzeiro é um grande time também. E a derrota do Flamengo fez com que o técnico caísse. Né? Tava na cara. Ontem a torcida xingava ele, né? Cristóvão Borges não resistiu. Acho até que ele ficou muito tempo no Flamengo. Eu também acho. Já vinha pegando muito tempo no pé dele. O Cristóvão Borges, então, não é mais técnico do Flamengo, viu? Meu amigo Paulo de Brito, meu amigo Adilson Camargo, estava bravo com o Cristóvão. Imagina como é que deve dar esses flamenguistas hoje, tudo bravo. Agora, não adianta tirar sarro de mim que eu sou corintiano, eu levo na boa. Agora só eu mesmo tiro sarro, não precisa nem tirar. Só chamar a atenção, ontem, quando o presidente do Vasco entrou em campo, isso foi bem interessante, porque você sabe que o Eurico não é de ficar quieto, ele responde, mete a boca, você sabe como ele é. Na entrevista do Sheik que ele tirou sal do Vasco, ele brincou dizendo que o Maracanã era do Flamengo, né? Que o Vasco tinha que cuidar da casa dele. O Eurico deu uma entrevista onde ele disse assim para a imprensa: no próximo jogo não existe mando do Vasco. Pode esquecer isso. O Vasco não manda em lugar nenhum, só manda em um lugar, quer dizer. Se chama São Januário. O resto você pode ficar com o mando para vocês. E aí a torcida do Vasco devia ter alguém acompanhando ali ao vivo no rádio, alguma coisa, ouviu e começou a cantar na saída do jogo ali. E silêncio, e a torcida do Flamengo saiu totalmente nervosa ontem. Ontem ficaram nervosos, xingaram o Cris. Faz parte do clássico, né? Essa rivalidade, esse diz-que e tudo mais. Vamos aguardar. Hoje tem ainda Você viu como eu falei bastante? Quando o Vasco ganha, eu falo bastante. Realmente, né? Quando o Vasco... Fazia tempo que você não falava bastante, a verdade é essa aqui. Não vou perder a piada também. Fluminense e Paysandu, Igor Kramer. Às 19 horas, Fluminense e Paysandu, jogando no Maracanã também. Hoje tem o Colorado em campo, jogando contra o Ituano, também às 19 horas. E o jogo das 9h30 da noite é São Paulo e Ceará, que é um jogão também. Então, Copa do Brasil hoje. E também tem Sul-Americana, mas a gente deixa o papo para amanhã, a gente já traz os resultados da Copa Sul-Americana. 14 horas, 21 minutos. Obrigado, Igor Kramer, pelo bate-papo de hoje aqui e pelas informações. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, um abraço. Seguinte, eu vou para um rápido intervalo e a gente volta com o nosso momento de oração e a partilha da Palavra de Deus. Daqui a pouco a gente volta com o programa Amigos da Cultura.